Olá, estamos aqui presentes para apresentar uma live para você hoje sobre mães e filhas, que é muito importante. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior e sou médico, antroposófico, homeopático, faço medicina quântica. Eu sou a Márcia, eu sou psicóloga e vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês esse tema tão importante que é o relacionamento entre mães e filhas. Agradeço a presença de vocês que estão chegando aí. Boa tarde para todos, que vocês sejam bem-vindos aqui na nossa live. Vamos no final tirarmos algumas dúvidas, vão preparando aí as suas dúvidas, se vocês quiserem. A gente vai abrir no finalzinho para vocês perguntarem, tá bom? Por enquanto vamos bater um papo aqui, até passar alguns minutinhos para chegar um pouco mais de gente, para a gente poder iniciar. É muito importante tanto a maternidade, mais importante do que a paternidade. Afinal de contas, são vocês mulheres que fazem a gestação do filho, da filha, no ventre durante os 9 meses, e nós ficamos apenas de suporte e apoio, nós pais. E é muito importante essa participação, porque depois nós vamos falar de que maneira que aí é feita a educação, porque a educação formal não é só a educação dos valores, é aquela educação que vai levar a criança ao aspecto de adulto, Ela vai amadurecer todos os corpos espirituais, que nós já falamos várias vezes aqui para vocês, da antroposofia. E nós vamos falar de que maneira que esses corpos espirituais vão amadurecendo conforme a criança vai se desenvolvendo. E esse papel do pai é um papel importante, tanto que na hora do parto, o que nós fazemos, nós fizemos isso com nossos filhos, eu cortava o cordão umbilical, pessoalmente, eu mesmo fazia esse corte, porque esse corte tem uma simbologia, um simbolismo de fazer o corte entre a mãe e a filha, e nós vamos ficar sempre, durante o processo de educação, fazendo esse corte, às vezes simbolicamente. Às vezes a mãe não quer que faça alguma coisa e o pai chega e fala, não, deixa fazer, ele faz o corte dessa maneira. Então é muito interessante. Aqui apenas para ilustrar, enriquecer um pouquinho aqui a palestra que a Márcia vai fazer para vocês aqui, vai dar todas as situações onde ocorre esse relacionamento. Nós sempre pensamos, quando fazíamos a gestação e íamos para o parto, em ter o parto mais natural possível, onde a criança também pudesse ficar com a mãe logo depois do parto. Então sempre fazíamos um alojamento conjunto, conjugado, que se chamava, que era o alojamento da mãe junto com a filha. Então não ficava no berçário, só ficava uma hora e pouco no berçário, até fazerem todos os exames, as limpezas necessárias, e depois já ia para o quarto com a gente. Então isso é super importante, esse primeiro momento dessa relação da mãe com os filhos, tanto com o filho quanto com a filha, Tanto que hoje em dia alguns hospitais nem tem mais berçário, Não. O Hospital Albert Einstein já não tem mais berçário, então o neném nasce, vai lá pro pequeno berçário que tem só para fazer esses cuidados que o Luiz falou, e depois o bebê fica no quarto com a mãe, porque as primeiras horas são muito importantes, esse contato, porque o neném sai do quentinho, da barriga da mãe, e de repente ele está sozinho lá num berço gelado lá, ou mesmo que seja aquecido, um aquecimento artificial. Então esse primeiro contato com a mãe é fundamental, Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse relacionamento mãe e filha, mas não necessariamente precisa ser a mãe que gerou, a mãe biológica, pode ser a mãe que adotou a criança, ou a qualquer pessoa que estivesse ali cuidando da criança quando ela chegou, A gente não vai enfatizar tanto o relacionamento
da menina com o pai, porque a gente vai deixar isso para uma outra live, porque tem muito assunto, muita coisa a ser tratada aqui. Então a gente vai hoje focar mais nesse relacionamento das mães e filhas, né? Todos nós somos filhas, né? Nascemos de alguma mãe. Então, para começar, eu vou pedindo que vocês que estão chegando comecem a entrar em contato aí com vocês e se preparando para receber essa live, conectando com esse lado materno que cada um tem dentro de si. Tanto os homens como as mulheres, a gente desenvolve um lado materno, que é o lado do autocuidado, da atenção. Então eu vou pedindo para vocês irem conectando aí com as suas mães internas e buscando lá na memória a sua mãe que te criou, a pessoa que te criou, para vocês se conectando com essa energia, para a gente poder fluir, tocando o coração de vocês conforme a gente vai falando, tá bom? Bem-vindos a todos que estão chegando. Obrigado, bem-vindos. E vão dando aqui os seus likes aqui para aparecer aqui. Coraçãozinho, no coraçãozinho aqui para aparecer para a gente ficar com relevância nas nossas lives aqui, tá bom? Desculpe que estou aqui mexendo aqui. Então a Márcia vai dar agora continuidade aqui para vocês. Então a gente vai falar hoje sobre relacionamentos de mãe e filha, né? Essa é a primeira relação que nós estabelecemos quando a gente chega no mundo com as nossas mães, né? E a primeira é uma relação muito profunda e muito delicada, principalmente para as meninas, né? Para os meninos também, mas para as meninas tem uma conotação um pouco diferente. Então, a gente vai abordar, como eu falei, principalmente a relação com a mãe, não deixando de evidenciar a importância do pai, que também é fundamental na formação da menina. Obrigado. Mas a gente vai focar mais nessa relação, né? Então, é o primeiro contato que a gente tem quando a gente chega na Terra. A gente nasce e a gente está embalado lá dentro do útero, naquela água, naquela inconsciência, no quentinho, no acolhimento, né? E de repente a gente está aqui no mundo e a primeira coisa que a gente encontra é um peitão lá, um peitão quentão, né? Sempre brinco que quando você vê o ultrassom, você vê o nenenzinho na barriga chupando o dedinho, né? A gente viu os bebês chupando o dedinho. Quando o neném nasce, vem aquele peitão, que além de ter a questão do sugar, que é saboroso, que é gostoso, vem o leite. E além de vir o leite que sustenta, que alimenta, vem aquele calor humano, vem aquele quentinho do amor, do carinho, né? Então, esse primeiro contato que a gente tem com o mundo é muito prazeroso. É um prazer, assim, absurdo que a gente sente. Só que no primeiro momento, a gente ainda não discrimina que aquilo é um peito, porque o bebê está totalmente inconsciente, né? Ele percebe que é algo prazeroso, que é bom, e é prazeroso, porque se não fosse a gente não mamaria, e a gente só pode sobreviver se a gente se alimenta. Então, no primeiro momento, a gente descobre que tem uma coisa boa, mas não sabe ainda que aquilo é de alguém. E é um prazer. No segundo momento, a mamãe saiu, ou porque ela está dormindo, ou porque ela foi fazer qualquer coisa e o peito não vem. Então a criança começa a descobrir ali que existe um peito maravilhoso, mas não é meu. Ela descobre sensorialmente, ela não se descobre intelectualmente, nem pelo sentimento, é pela sensação. Ela percebe que não é dela aquele peito. E aí nasce um vazio, nesse momento nasce um vazio. Esse é o vazio existencial que a gente tenta preencher para o resto da nossa vida. E é muito importante, né, esse vazio, porque a gente vai aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer. Tudo que a gente vai fazer no resto da nossa vida é para preencher esse vazio. Né? Acho que eu já falei isso um pouquinho em outra live. E esse vazio não dá para entender por que algumas pessoas têm um vazio pequenininho e outras têm um vazio muito grande. Quando vem o peito de volta, nasce um sentimento muito legal, que é o sentimento de gratidão. É o primeiro sentimento que vem
após a volta do peito. O primeiro sentimento que nasce nesse vazio é a inveja. Olha só que interessante. A gente nega a inveja e a gratidão até a morte, né? Ninguém fala que tem inveja e gratidão, né? Sim. Mas, na verdade, são dois sentimentos muito primitivos que a gente tem. E nasce também a mãe boa e a mãe má. A mãe boa é a que traz o peito. E a mãe má é a que não tem o peito, aquela que não está dando o peito. E isso vai desenvolvendo dentro da gente os dois lados. Por isso que todas as historinhas infantis tem a mãe boa e tem a madrasta. Tem a mãe boa e tem a bruxa. Porque a criança precisa introjetar isso de alguma maneira. E através dos contos de fadas, as crianças vão absorvendo esses dois modelos que a gente tem dentro da gente, né? E como que isso acontece, né? Nesse relacionamento da mãe com a menina, o que vai acontecer? A criança vai saindo do inconsciente, que ela nasceu, tá lá no útero, aí ela vai crescendo, e cada vez mais ela vai formatando a personalidade dela, vai formatando a feminilidade dela, que é muito importante esse modelo da mãe nesse momento. Por isso que as meninas amam brincar de casinha. Por que elas brincam de casinha e elas brincam de boneca e adoram? Porque é uma coisa quase instintiva da menina. De copiar a mãe, De copiar a mãe. Ela está imitando a mãe. Sim. Quando ela está brincando. Tanto que se a mãe dá uns tapas na bunda dela, ela também bate na boneca, ela briga com a boneca, não é? Sim. Ela está tentando ali imitar essa mãe como um modelo de identificação. Que depois, num outro momento, o pai deve chegar, como o Luiz falou, deve chegar e fazer o corte simbólico que a gente fala, né? O pai é muito importante, a figura masculina, pode ser o pai, o avô, alguém que seja uma figura forte ali para a menina, né? E para a mãe, o que acontece, né? A menina está lá imitando e muitas vezes, não é pouco, não, é muitas vezes, a gente vê isso muito no consultório, a mãe, ela fica esperando que a filha seja aquilo que ela não conseguiu ser. Então ela projeta tudo. Sim. Então aí eu sempre falo que quando a gente vai ver bebê em maternidade, a gente vai olhando assim no corredor da maternidade e vê aqueles enfeitinhos de porta que tem, né? Aí você já vê o que a mãe está projetando na filha, né? A filha com aquele laçarote grande, princesa, não sei mais o que lá na porta, e no fim vai ver que aquela menina vai querer ser punk, vai querer ter piercing na cara, tatuagem, né? Então ela vai acabando deixando ela já recebe quando ela chega aquela carga assim de projeção daquilo que a mãe gostaria de ter sido e não foi, aquilo que a mãe tem guardado dentro dela e inconscientemente ela coloca lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Quando a menina cresce, que ela vai passando a fase da infância e ela chega na adolescência, aí começa o problema. Porque normalmente nessa fase, a menina, ela quer se discriminar da mãe, ela quer se separar da mãe. Todo adolescente quer isso. Ele quer desenvolver a própria personalidade dele. Então, ele pega tudo que ele aprendeu, joga para cima, depois ele vem com uma peneira assim, peneirando para escolher inconscientemente as coisas que ele quer ser. E nesse momento, se a mãe não estiver preparada, ela vai se sentir traída. Porque a menina ficou revoltada, a mãe fica traída, a menina fica revoltada. A menina não vai ser mais aquilo que a mãe controladora, a mãe desejou tanto que a menina fosse. De repente a menina começa a ter o jeito próprio de ser, que ela ainda nem sabe como é, mas ela está experimentando. E nessa experimentação ela pode ir contra algumas questões que a mãe não espera. Então aí começa o amor e o ódio. Né, começa a desenvolver ali um amor e ódio. Até então a mãe é a figura absoluta e de repente começa a desenvolver esses dois sentimentos contraditórios, né? O amor aparece muito quando essa mãe, ela está muito bem resolvida, então ela vai ajudar essa filha a se desabrochar,
Então ela vai ficar quase como uma espectadora, não no sentido de esperar, mas de assistir, né? Ela fica como uma assistente esperando ver quem é aquela pessoa que está se desabrochando ali, né? Por que caminhos ela vai, dando os limites, lógico, amorosos, mas deixando ela ser, né? Eu sempre brinco que é abrindo as asas, né? A mãe pode abrir as asas, né? Outro dia nasceram aqui, eu moro num apartamento que tem telhadinho aqui em cima, e eu vi as andorinhas nasceram os filhotinhos esse ano, e aí teve um dia que estava chovendo um pouquinho, garoando, e eu vi as mães jogando os filhinhos para voar. A gente está no 17º andar. E aí eu vi as mães ali, os filhinhos fazendo um esforço assim, e a mãe jogando ele, ela voando bem tranquila ali naquela garoinha, e os filhos naquele esforço para abrir as asas, né? Eu aprendi muito ali naquela imagem que eu tive das andorinhas, né? Então a gente tem que ter esse desprendimento, né? Mas não é fácil ter esse desprendimento, não é muito fácil, porque quando você tem muitas questões que não foram resolvidas, você não consegue, por mais que a sua cabeça leia 500 livros, você já assiste 500 lives, você aprende tudo, mas se aqui dentro não tiver tudo bem resolvido, fica muito difícil, né? Então, nesse momento que a menina está lá, tentando ser quem ela nem sabe quem ela é muito comum acontecer um duelo, uma competição. E esse duelo é muito pernicioso. Não é uma coisa boa nem para uma nem para outra, porque só causa dor e desilusão. Desilusão da mãe que espera aquela menina ser o que ela deseja, e a menina dor porque a mãe não entende quem ela é. E isso pode continuar até na idade adulta. Quando você vê aquela menina que casou, que está tentando fazer o mundinho dela lá com o marido, com os filhos, e a mãe chega lá e fala, esse feijão tá uma porcaria. Nossa, você não sabe fazer feijão, você não sabe cuidar do seu marido, seu filho, nossa, olha essa cara do seu filho, entendeu? É a mãe controladora, né? A mãe devoradora. Castradora, exatamente. Quando a menina tem uma relação mais fluida com essa mãe, que essa mãe está mais resolvida, né, psiquicamente, ela tem uma maturidade psíquica, essa menina vai poder se desenvolver. Então ela vai descobrir que talvez ela possa ser muito diferente de tudo que a avó dela foi, de tudo que a mãe dela foi para ela, e ela começa a fazer o caminho dela. E aí as duas começam a fazer um trabalho de individuação. O que é individuação? Individuação é o processo descrito na psicologia junguiana por Carl Gustav Jung, que ele falava que todos nós, todos os indivíduos, precisam se individuar daquilo que foi projetado sobre ele, para ele se tornar ele mesmo nessa vida. Isso seria individuação. Então esse é um processo que a gente tem que fazer a vida toda, né? De você voltar à sua essência, você buscar a sua essência que você veio nessa vida, porque a gente vai sendo amoldado, né, pela cultura, pela família e tudo. E se individuar é você ficar dentro da tua essência, né? Isso seria um mundo ideal, né? A gente está falando de um mundo ideal, que é difícil chegar nesse ponto, né? Mas é possível. Quando surge a mãe devoradora, porque a gente fala mãe devoradora porque é aquela mulher que ficou fixada no papel de mãe. Então o neném nasceu e ela virou mãe. Ela não é mais nada, ela é mãe. Constelou o programa mãe e ficou só mãe. Ficou só naquele modo mãe. Então a mulher foi para o espaço, né? A parceira foi para o espaço, a amante foi para o espaço, a amiga foi para o espaço. Ela ficou na função materna. E aí, imagina essa daí, que está vivendo só esse papel de mãe controladora, manipuladora, né, super protetora, e de repente a menina sai e se torna independente, com muita revolta, com muito sacrifício, com muita dor. A mãe entra num vazio profundo. Por quê? Porque ela não encontrou os outros papéis durante a vida, ela não desenvolveu os outros papéis. Então, para não acontecer isso, o que precisa?
O que precisa para não acontecer isso? Qual que é a chave? Desenvolver os outros papéis. Exatamente. Então a mulher precisa ir buscando esses outros papéis e isso tem que ter uma ajuda primordial de quem? Do companheiro, do parceiro. Né? Exatamente. E aí a mulher então vai achar um equilíbrio entre essas outras funções e a maternidade. E o marido vai ser fundamental nesse papel. Uma coisa que foi muito importante, que eu aprendi isso também durante o casamento e durante a maternidade, a paternidade, a Márcia me ensinou isso como ser pai. Por quê? Porque eu também queria entrar no papel de ficar só cuidando e só doando e não queria fazer o quê? Dar limites. E ela me ensinou que eu tinha que ser um limitador, que eu tinha que aprender a dar limites. Então, para fortalecer essa relação e dar equilíbrio para essa relação, eu entrei com esse papel do limitador também. Eu dava o amor, mas dava limite. Dava o amor, mas dava limite. Isso foi fundamental para o desenvolvimento psíquico e físico dos filhos. Isso é uma coisa fundamental, né? Uhum. E aí, para a gente encontrar no meio disso tudo, né? Como é que a gente vai buscar o equilíbrio disso tudo? Né? Então começa lá atrás, né? Quando a gente pensa em gerar um filho, a gente pensa no quartinho, a gente pensa no enxoval, a gente pensa no nome, né? Como é que eu vou me organizar no meu dia a dia para eu poder, né, gerar essa criança, se eu vou ter dinheiro para poder bancar essa criança, né? Mas antes disso tudo, a gente deveria preparar um ninho para essa criança chegar. Em qualquer bichinho, qualquer animal da natureza, você vê que os animais preparam um ninho para a chegada do filho. Os pinguins, viu a marcha dos pinguins? Que lindo que é, né? Os pais vão e ficam lá esperando as mães chegarem, aí eles acasalam, aí eles cuidam do filhote, os passarinhos fazem um ninho, né? Qual é o ninho que a gente pode fazer? Né? O primeiro ninho é você se olhar como mulher e descobrir quais são os seus desejos em relação àquela gravidez, né? O que você espera com aquela gravidez, fazer um trabalho de autoconhecimento mesmo, se for possível até fazer uma psicoterapia para se preparar para ser mãe. Por quê? Porque eu não posso ficar julgando tudo aquilo que eu não trabalhei em mim na minha criança. Eu não quero isso para ela, mas é o que acaba acontecendo. Sim. Muitas vezes, se a gente não vai buscar dentro da gente as nossas dificuldades, o que a gente vai fazer? A gente vai emprestar para os filhos sem perceber, a gente faz isso inconscientemente. Sabe aquela mãe que queria ter tocado piano e não tocou? E ela soca o filho lá na aula de piano, e o filho odeia piano, mas ele tem que tocar o piano porque a mãe quis ser pianista. Então, quando vem uma menina, né, no processo da gestação, quando vem a menina, é quase como se fosse uma reedição do que a mãe viveu. Então, ela vai repetir as mesmas coisas que a mãe dela passou para ela, que a avó passou. Então, olha como é importante a gente ter consciência. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente vê um caso de uma mãe que não consegue amamentar. Ela fala, não tenho leite, não consigo amamentar, que é uma coisa fundamental na formação psíquica da criança, né? E é natural, não existe não amamentar, não existe jeito de estar, a pessoa não se adaptou ali com o bebê. Hoje em dia tem até enfermeiras especializadas que ajudam a mãe a ficar ali algumas horas, logo que o neném chega, ela se adapta e o bebê mama. Mas aí já existe uma história anterior que a mãe dela não amamentou, essa mãe, e a avó também não amamentou. E aí fica uma pergunta, será que é genético? Ou será que é um aprendizado inconsciente? Sim. Como o parto normal, né? Minha mãe teve cesárea, então é lógico que eu também não vou conseguir o parto normal. Isso daí é uma coisa que você aprendeu inconsciente, uma crença, e ficou gravado lá no seu inconsciente, né? Sim. Então a gente tem essa função de tomar consciência antes de ser mãe e separar o que é meu e o que é dela, o que eu aprendi e o que eu sinto aqui dentro de mim, quem sou eu e quem é ela, né?
Então, tem uma frase que eu li esses dias que é muito legal, né? De uma mulher que se chama Marina Ribeiro. Ela fala assim, aquilo que colocamos no nosso porão reluzem nos nossos filhos. Sim. Olha que louco. Tudo que eu não quero, que eu guardo lá no meu porão, que a gente chama... inconsciente. Tá na sombra, eu projeto no meu filho. Aí ele vira o ovelha negra da família, aí ele vira o drogado, aí ele vira as coisas que eu nunca gostaria de ter me aproximado, ele vira, né? Mas por quê? Porque ele já recebe essa projeção desde sempre, né? Eu trabalho com mulheres que sofrem de transtornos alimentares e obesidade, e o que a gente aprende é assim, que as meninas anoréxicas e as bulímicas, geralmente elas começam a desenvolver esse comportamento no início da adolescência. E o que a gente sabe é que elas desenvolvem esse comportamento porque lá na gravidez a mãe estava lotada de conteúdos inconscientes não trabalhados. Sim. Ela está numa turbulência lá dentro dela, lotada de coisas, e ela não trabalhou isso. A menina absorveu isso inconscientemente. Quando chega naquela fase que eu comentei no início da adolescência, que ela joga tudo para cima, ela não consegue engolir, porque ela se percebe lotada com aqueles conteúdos da mãe. Então não é porque ela quer ficar magra só. Ela se olha e se vê grande, gorda, cheia. Por quê? Porque ela está cheia dos conteúdos. Olha a nossa responsabilidade. Quando eu falo como é importante preparar o ninho, né? A bulímica é a mesma coisa. Então, para trabalhar essas questões, a gente precisa trabalhar a relação da mãe à filha. A mãe precisa se tratar, fazer uma terapia, a filha precisa se tratar, fazer uma análise profunda para ela poder trabalhar essas questões, né? Então é muito sério isso, né, que a gente está falando, né? O Luiz vai falar um pouquinho também de como é nesse processo do desenvolvimento da criança durante a gravidez. Como que forma, Luiz, essa parte dos corpos espirituais? Como que é isso? Então, nós já falamos aqui para vocês sobre os estudos da antroposofia. Nós estamos falando de espiritualidade, não de religião, espiritualidade. Então, das crenças espirituais. E a antroposofia fala que nós temos 4 corpos, um físico e 3 energéticos. O primeiro energético é corpo etérico. E esse corpo etérico ele é desenvolvido já dentro do útero da mãe, porque é ele que forma o corpo físico, né? E ele vai amadurecendo até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos é muito importante preservar essa energia desse corpo etérico, por isso que a gente orienta pela antroposofia, isso nós fizemos com os nossos filhos também, a não alfabetizar a criança muito precocemente, porque se você alfabetiza a criança muito precocemente, antes dos 7 anos de idade, você está gastando energia desse corpo etérico que está amadurecendo o corpo físico. Então, a gente costuma falar que a troca de dentição, né, da primeira dentição dos dentes de leite para os dentes permanentes, já é uma manifestação desse amadurecimento. Então, para a criança não gastar essa energia, a gente preserva, então, essa energia não alfabetizando muito cedo. Isso desenvolve o corpo etérico. Dos 7 até os 14 anos, vai amoldando no organismo, eu ia usar uma outra palavra, mas não é uma palavra religiosa, vai encarnando, é de espiritualidade, vai encarnando o corpo astral, que é um outro corpo descrito não só na antroposofia, mas nas ciências espirituais também é descrito isso. E esse corpo astral é o corpo que dá uma qualidade às emoções, é o corpo das emoções. Então, aí a criança vai desenvolvendo o emocional dela nesse sentido. Isso tudo que a Márcia está falando é muito importante, né? Se a mãe estiver muito cheia, vai passar isso para a criança, e a criança vai acabar tendo esse excesso, né, de conteúdos,
conteúdos inconscientes, e por isso que tem que ser feito todo um trabalho. Isso tudo nós fazemos, esse trabalho com as mães e com as crianças também, nós vamos observando todo esse trabalho que é feito em cima disso. Então isso é muito importante. E essa parte também que eu estava falando, que a Márcia me ensinou, que eu deveria ser um limitador, como na função de pai, não ficar de mãe, né, o tempo inteiro, porque eu queria também ficar de mãe, né? Tanto que na gravidez eu ia deitar na cama da mãe junto com o bebê. Não, na gravidez não, na hora do parto. Na hora do parto, né? Ele deitou na cama da parturiente assim que nasceu o neném e ficou com a bebê, e eu fiquei de pé do lado, assim. A moça chegou lá à noite, passou a mão na perna dele, achou que era eu, falou depois no dia seguinte: lindinha, nós temos um serviço de depilação aqui. Achando que era eu que estava na cama da parturiente, era ele. Sim. Porque ele assumiu a maternidade. Como um bom pisciano, queria ser mãe também, né? Como ser uma boa mãe também. Então, essa parte é muito importante. Agora, em relação à espiritualidade, nós vamos fazer uma live na próxima semana. Eu vou fazer uma live na próxima semana falando de espiritualidade e física quântica. Por quê? Porque a física quântica, já desde o começo do século passado, de 1905 até agora, as grandes descobertas da física quântica foram sendo utilizadas para a explicação da espiritualidade. Então já tem explicação de várias coisas. Então, comprovada, né? Comprovada. Então uma das coisas que eu vou falar, eu não estou falando de religião, estou falando de estudo de física e de espiritualidade. É uma coisa sobre reencarnação. Você falar reencarnação, todo mundo fica meio assustado, fala: poxa, mas isso não é... Pode, né? Não é da espiritualidade. Tem várias religiões do mundo que acreditam nisso. Então, as religiões judaica, orientais, etc. Eu não estou falando só daqui de que nós temos crença aqui no Brasil. Por quê? Porque assim, se formos pensar nesse sentido de que nós voltamos aqui várias vezes e adquirimos um corpo físico através do nascimento da mãe, etc. e tal, então existe um outro conceito, que é um conceito que vem junto com esse da reencarnação, que é o conceito de karma. Então vamos dizer que tem uma ligação entre as pessoas que nascem aqui, entre mãe e filha, entre pai e filha, entre marido e mulher. Vamos dizer que tem uma ligação que é anterior a essa vida aqui, que já tinha algumas conexões e já tinha algo para se resolver nessas conexões. Então, eu estou falando dessas explicações da espiritualidade. Então, se existe realmente essas conexões e esses links entre essas entidades, essas personalidades, existe um link entre a mãe e a filha também. Existe uma ligação entre elas. Mas karma, a gente veio para resolver. Sim. E resolver, como que resolve? Não necessariamente karma significa uma coisa ruim. É uma coisa já vivida e que vem para dar uma alinhada nas coisas, né? Para dar uma melhorada nesses relacionamentos. Então, é muito importante, se a gente tem essa visão também, né, de que existe essa conotação espiritual, porque essa conotação também vai dar, porque às vezes você vê mães, por exemplo, que ficam ali brigando, né, o tempo inteiro brigando, entre aspas, o tempo inteiro com os filhos, conflito, fica num conflito constante ali e não consegue resolver esse conflito. Por isso que é muito importante o quê? Uma psicoterapia, um tratamento energético, onde a gente vai alinhar energeticamente todos esses conteúdos. E assim que esses conteúdos, a gente só pode modificar alguma coisa do jeito que a gente se a gente toma consciência daquilo e pensa assim: bom, isso não serve para mim, não quero mais esse comportamento. Então, a partir do momento que você toma essa consciência se toma na psicoterapia, quando você está vendo você mesmo ali, como é que você age, como é que você pensa, como é que você faz todas as coisas, né? Eu aprendi muito tudo isso
graças a Márcia também. A gente aprende juntos, né? Nessa função paterna e materna, né? Sim. E para tomar essa consciência, é importante que a mãe reconheça todas as suas dificuldades. Então, uma dica que eu estou dando para você, né? Então, você como mãe, você tem que olhar para dentro aqui, juntinho de você, lá no seu debaixo da cobertinha ali, com você mesma, ou numa psicoterapia, ou numa meditação, quais são as suas dificuldades, os seus fracassos, as suas perdas, as suas inseguranças, os seus limites, os seus desejos. Porque a partir do momento que você toma essa consciência, você deixa de imprimir isso no outro. Não só no filho, como no parceiro, como nos seus colegas de trabalho, onde for, né? E a hora que você toma essa consciência, você está dando essa liberdade para sua filha ocupar os espaços que ela tem que ocupar. No sistema familiar, no sistema dos amigos, no mundo. Às vezes você tem uma colega do trabalho que o chefe fala uma coisa e ela sai chorando. Por quê? Porque ela tem uma relação mal resolvida com figuras de autoridade. Então, aí você vai trabalhar isso na terapia e vai ver que teve uma mãe muito controladora, uma mãe muito punitiva, né? Não estou culpando as mães só, eu só estou colocando a importância, né? A gente está focando na mãe, eu avisei que a gente ia falar só sobre mãe, mas tem outros aspectos muito importantes no desenvolvimento da mulher, né? Mas principalmente na mãe, esse contato íntimo que as duas têm, que são muito semelhantes, são muito parecidas, tem coisas muito, como eu falei, muito que se repetem. Então, esse cuidado, enquanto mulher, a gente deve ter, e como filha também. Né? Como filha, eu reconhecer quais são as minhas dificuldades, os meus medos, minhas inseguranças, para eu também não julgar a minha mãe e ficar culpando a minha mãe por todas as coisas que não deram certo na minha vida, e ficar com raiva dela, e ficar me entrando em conflito com ela. E ela não é culpada, porque, como eu falei, ela só passou aquilo que ela aprendeu. Né? Ela não teve a clareza de tomar consciência e modificar as coisas, né? Então, como que a gente pode obter uma relação saudável, né, entre mãe e filha? Primeira coisa, né, a mãe reconhecer, estou falando de filha pequena e filha adulta, né? Desde a gravidez, a gente começa já a perceber quem é aquele ser que vai chegar. Né? Eu tenho uma filha que é virginiana, na época que eu estava gestando ela, eu virei a maior organizadora de casa, eu ficava arrumando tudo em ordem, né, as coisas e tal. A minha filha pisciana, tadinha, ela até nasceu prematura porque eu vivia debaixo da água, passei 3 meses mergulhando, achando que ela ia adorar ficar mergulhando, ela nasceu pisciana, né? Então a gente vai sentindo inconscientemente quem é aquele ser que está se aproximando. Então isso tem que continuar durante a vida, e você olhar quem é a personalidade daquele filho, que é diferente de mim, ele não é uma extensão minha, ele não é uma parte minha que se prolonga, ele saiu de mim. Individualidade, né? Existe uma individualidade, né? Um eu que é próprio deles, né? E a filha também, de reconhecer o que é meu e o que é da minha mãe. Muito comum você ver roupa da mãe pendurada no armário da filha. A filha quer sair, ela pega a bolsa da mãe, o sapato da mãe, pega a maquiagem da mãe, porque as coisas estão muito misturadas, né? Então, a gente começar a fazer essa separação, né? E a gente aprender a se superar. Então, é importante a gente ler, a gente viajar, a gente buscar o autoconhecimento. Para quê? Para a gente começar a se discriminar, começar a ver parâmetros diferentes, famílias diferentes, né? De como é a relação da minha amiga com a mãe dela, começar a observar com o olhar da consciência, né? Respeitar o espaço, isso é muito importante. Quantas vezes eu vejo uma mãe no consultório reclamando que chegou lá no quarto da menina e estava aquela bagunça, né? Ai, eu não aguento aquela bagunça que ela faz no quarto, né? Não é que ela está bagunçada no quarto, ela está bagunçada na cabeça dela. Respeita aquele momento dela, daqui a pouco ela se organiza, fecha a porta e não abre mais, só vai abrir quando passar a adolescência, entendeu? E a filha também acha que a mãe sempre tem que estar pronta, vai buscar na balada, né, para comprar não sei o que ela quer.
respeitar esses limites é muito importante. Respeitar que cada um tem uma ideia sobre a vida, tem ideais, tem sonhos, tem costumes, como eu falei. Não adianta a mãe chegar lá na casa da filha e falar, ai não, esse quadro aqui tá horroroso. Ai, tira essa coisa daqui. Não, vamos respeitar a privacidade. Isso vai ser um bom começo para uma relação menos conflituosa, menos sofrida, né? A comunicação é muito importante. Sim. Todo mundo deveria aprender a ouvir o que o outro tem para me dizer. Às vezes vai falar pela boca, às vezes vai falar pelo corpo, às vezes vai falar pela atitude, pela ação, né? A gente tem que aprender a ouvir o outro. A gente falou aqui na live sobre as linguagens do amor, né, que a gente tem que aprender a ouvir e entender o que o outro está falando. A gente também tem que aprender a expressar o que eu sinto, porque o outro também não vai adivinhar o que eu estou sentindo, tanto mãe como filha, né? Chegar para a filha e falar, não foi legal isso que você fez comigo, não estou me sentindo bem com isso. Expressar, e a filha vai fazer o que ela quiser com essa informação, né? Falar sobre os sentimentos, falar sobre suas intenções. Às vezes você tem uma intenção e você tem um comportamento completamente oposto. Aí gera uma maior tristeza, conflito, frustração, entendeu? E se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental. Você entrar no papel dela e ver o que ela está sentindo naquela hora quando eu falo isso para ela. E vice-versa. Esse é um treino muito importante para qualquer relacionamento, principalmente para o relacionamento entre as duas, né? E não criar expectativas. Toda vez que você cria uma expectativa em relação ao outro, pode ser uma expectativa pequenininha ou grandona, fatalmente você vai se frustrar. Por quê? Porque o outro, ele vai ter a ideia dele sobre aquilo, ele tem a vontade dele, o desejo dele, a forma dele, fazer as coisas que ele quer. Quando você cria expectativa, você está imprimindo no outro o desejo de que ele te agrade, que ele faça aquilo. E muitas vezes ele deixa de fazer aquilo que é importante para ele, na tentativa de ganhar um pouquinho de afeto, ele deixa de ser ele. E aí aos poucos ele vai se distanciando tanto dele, tanto, quando chegar lá na frente ele nem lembra mais quem ele era. Então, aprender a olhar quem é aquela criança, né? O que ela está trazendo para mim, para esse mundo? O que eu tenho que aprender com ela? Né? A gente tem que aprender com os filhos. A gente não vai ensinar nada. A gente só repete. A gente tem que aprender o que eles estão trazendo para a gente. Eles mudam muito, ainda na faculdade, depois larga a faculdade, né? Que horror, né? Não, é a tentativa deles, estão aprendendo com erro e acerto. Eu aprendi que tem que entrar e tem que ir até o final. Tá, eu aprendi. Mas eles estão me ensinando que mudou, que agora é diferente. Né? Na minha época, quando eu falo na minha época, você já dobra e joga fora. Que já não te serve mais, entendeu? Na tua época era daquele jeito, hoje já não é mais. Né? Então, na minha época, a gente fazia uma carreira no banco, entrava no Banco do Brasil e trabalhava até morrer. Né? Hoje eles não aguentam ficar 2 anos no mesmo trabalho, porque eles estão muito além, eles vão evoluindo e aquilo ficou pequeno para eles, eles estão crescendo. Né? Então, a gente ter esse olhar atento de quem é aquela pessoa, que é a minha filha, vai mudar completamente a tua relação. Vai entrar o respeito, vai entrar a compreensão. Aí é o verdadeiro amor. O amor é quando você aceita a pessoa do jeito que ela é, não do jeito que ela te agrada. Sim. Então é muito importante, né? Então eu queria aproveitar um pouquinho esse tempinho que a gente tem, a gente vai deixar uns minutinhos para as perguntas, mas eu queria fazer uma meditaçãozinha com vocês. Vocês topam de fazer uma meditaçãozinha bem rapidinha aqui com vocês? Então, eu vou pedir para vocês, todos são filhos aqui, né? Todos que estão assistindo a nossa live são filhos. Então, eu vou pedir para vocês entrarem em contato com vocês, fechando os olhos. Preste atenção na sua respiração. Presta atenção como foi seu dia hoje, as coisas que você fez hoje, o que você sentiu, quais foram os sentimentos que você teve hoje.
as sensações que você teve no corpo. E como você está agora. Presta atenção aí dentro de você, os seus pontos de tensão, de relaxamento. Qual é o sentimento que você tem agora de olhar para você sem cobranças, só observando? Descubra como é gostoso respirar e trocar o velho pelo novo. O ar entra e traz o novo. E quando sai, leva todas as nossas angústias, as nossas dores, nossos sofrimentos. A cada minuto que a gente está respirando, a gente está num processo de transformação. Eu quero agora te pedir para você entrar em contato com a sua mãe interna, com a imagem que você tem da sua mãe. Ela pode estar viva, ela pode estar desencarnada. A imagem que você tem da sua mãe. Se conecte com ela pelo coração. Diga para ela uma palavra que seja muito forte para você e que represente o que você sente por ela. Se você tem alguma coisa que você queira pedir perdão para ela, aproveita esse momento. Se você tem algo a pedir para ela, aproveita e pede agora. E sinta agora como se você estivesse abraçando a sua mãe, do jeitinho que ela é, com todas as suas qualidades, com todas as suas dificuldades, com todos os defeitos, né, que a gente encontra. E receba esse abraço gostoso, bem apertado no seu coração. Se você ainda não é mãe, eu vou pedir para você agora abrir um espaço no seu coração para quem tiver que chegar. Abre um espaço aí para esse ser que ainda não veio, mas que pode vir. E sinta esse espaço dentro de você crescendo e você se formatando como mãe. Com todo o seu amor, com toda a sua consciência. E agora volta essa atenção para você, para o seu corpo. E sinta como se você estivesse se abraçando, se aceitando como filha, como filho. Reconhecendo o seu papel de filha e de filho na sua família, qual é o seu papel. Com muito carinho, eu vou pedir para vocês continuarem depois nessa meditação, buscando aí dentro de vocês o que vocês têm de melhor enquanto filhas e filhos. E o melhor como mães. Respira fundo,
Movimente os dedos dos pés, das mãos, devagarzinho. Dê um sorriso bem largo para você agora. Tudo bem aí? Tudo bom, muito bom. Então tá bom. A gente vai abrir agora para as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, por favor, pode mandar por aqui. A gente vai abrir esse espaço aqui que é de vocês, tá bom? Você consegue ler? Consigo. Aqui está pedindo solicitação para entrar, mas não dá tempo. Nós estamos nos últimos 10 minutos. Dá sim. É, Olha lá. Entra, Eni. Oi, Eni, pode perguntar, linda. Ela saiu, acho que ela apertou errado. A Celinha, um sorriso de amor bem lindo, Celinha. Obrigada. Te amo, mamãe. Também te amo, linda. Que delícia. Lembrei dos bons tempos fazer terapia. Ó, Marcinha, beijo, linda. Lindas palavras. Muito profundo. Uma bênção. Obrigada. Fabiano, obrigado. Fabiano, Roseli Pellegrini. A Luciana. Beijo, Luciana. Pode perguntar, fique à vontade. Se você tem alguma dúvida, alguma questão sobre relacionamento, Cucuia. Ale. Bianquinha, minha filhinha. Bianquinha, as 3 filhas aí. Obrigado, Samira. Flávia Arruda. Grande beijo. Dani. Muita gratidão também por vocês estarem assistindo aqui com a gente. Gratidão, viu, pessoal, que vocês vieram aqui. Vocês estão dando incentivo. O Fabiano está perguntando quando será entre pais e filhos. Então, acho que no próximo mês, porque agora a próxima vai ser do Luiz e depois no próximo mês a gente vai falar sobre pais e filhos, tá? Faltou a parte da meditação para mamães que cuidaram de crianças pequenas. Precisamos muito meditar, isso mesmo. Isso mesmo. A criança pequena, quando a mãe medita, a mãe ensina a criança a meditar, ela está ensinando um caminho da felicidade. O maior ensinamento que você pode dar para seu filho é ensinar a meditar. É muito importante, sim. A Valéria está aqui também, muito obrigada, adorei a meditação, me emocionei, legal, Eni. Está sempre com a gente, né, Eni? As educadoras, a Eni é professora, as educadoras também são mães, né, de alguma forma, né? Então, Celinha também. Celinha, adorei, a Celinha também é educadora. Algumas falam que não tem leite mesmo. Mas que o ato de amamentar, mesmo que seja com uma mamadeira, também é o ato de estar fazendo o mesmo processo. Né? É o carinho, é o afeto, né? Sim. A criança pode ter alergia a leite, por exemplo. Já vi criança ter alergia a leite. Então, vai dar um chazinho, o que for dado, é esse contato físico amoroso. Que é importante, né? Com a relação de câncer de mama, doenças do útero ovário, com relação mãe e filha, né? A gente sabe que alguns estudos mostram que o câncer de útero, de ovário, de mama, pode estar relacionado com algum conflito inconsciente que a mulher carrega, principalmente nesse desenvolvimento da menina. A mãe é muito importante, eu esqueci de falar isso, que é muito importante. A mãe, ela é a figura principal que ajuda a desenvolver a feminilidade da mulher, da menina. A feminilidade no sentido do contato com o mundo interno,
né, de buscar ali, da menina saber o que ela é lá dentro dela e não só aqui fora. A feminilidade não é passar batom, é saber quem é essa mulher que habita dentro de mim. Então, quando a mulher consegue ser mãe e mulher, ela não fica só no papel fixado da mãe, ela consegue ajudar a filha a desenvolver essa feminilidade. Se algum atropelo aí no meio do caminho, lá na frente pode aparecer algum problema na mama, ou no útero, ou no ovário. Faz total sentido essa sua observação, Julia. Esse relacionamento de mãe e filho menino. Também vou falar, outra vez eu vou falar sobre mães e meninos, porque também é uma relação bem delicada, né? Principalmente hoje em dia que muitos pais estão ausentes, muitos pais não participam, então a mãe tem que ser mãe e pai, então complica muito essa relação, né? Como manter a serenidade cuidando de duas crianças pequenas? Como lidar com a culpa nas vezes que grito com eles, né? Então, assim, é natural você ser espontânea. Isso é importante, porque você está ensinando o seu filho a ser espontâneo. Mas também você tem que saber seus limites. Se você tem duas crianças pequenas, você tem que saber o seu limite também. E ensinar as crianças que mãe também tem seu espaço. Eles podem estar lá brincando e você vai estar no seu espaço de conexão com você, conseguir arrumar nem que seja na hora do banho, você fazer uma meditação, uma concentração para você se acalmar, para você entrar em contato com você. Se você fica só na função de mãe, você dá o que você não tem. Acaba uma hora que você fica exaurida. A gente só pode dar o que sobra. E é importante que eles aprendam isso. As crianças têm que aprender isso, até para eles reproduzirem isso de alguma maneira, né? Dicas para acalmar essas crianças na pandemia. Então, como eu falei, ensinar a criança a meditar, dependendo da idade, fazer massagem. Massagem, a criança adora o toque. As crianças estão sem toque hoje em dia, é tudo virtual, é tudo videogame, é televisão, é filme. Então, o toque é muito importante, né? A homeopatia ajuda muito, né? Sim. O Luiz trabalha muito com criança, a homeopatia ajuda muito acalmar as crianças, não no sentido da calmante, mas a criança ficar no eixo, não ficar nem muito agitada, né, Luiz? Sim. E ficar espontânea, né? Continuar com a espontaneidade, né? A Lei está falando para você falar da pesquisa. Já passou a dela. Maria Belhar. Leite secar durante a amamentação pode ter relação com o conflito interno de uma nova mãe? Não entendi a pergunta. É importante, pela antroposofia, é importante a mãe parar de amamentar mais ou menos uns 9 meses. Sim. Porque é na época que corta o segundo cordão umbilical. Então, a mãe tem que estar preparada para não entrar em sofrimento, né? E a criança espontaneamente também vai deixando. Quando começam as papinhas, começa a entrar outro tipo de alimentação, então me distrai aqui, vai entrando outros alimentos, a criança também vai se distanciando, mas não, dependendo da forma como a mãe faz, não vai se tornar um trauma, entendeu? Pode ter 1 minuto e meio. Ainda dá. E quando a mãe não tem leite desde o começo? Então, como o Luiz falou, se ela não tem o leite, ela deu a mamadeira. E se ela deu a mamadeira, ela deu carinho, deu Sim. afeto, ela cuidou. Se o neném sobreviveu, ele mamou de alguma forma, ele recebeu o alimento de alguma forma, né? O importante é esse carinho, é esse contato. Eu já vi mães que amamentavam o neném deitado no sofá e ela de pé assim, porque ela não queria acostumar o neném no colo. Já vi essa história Sim. no consultório. Horrível, né? A criança nunca recebeu aquele aperto gostoso do carinho, né? Do afeto, né? Uma palavrinha que eu aprendi essa semana com a minha neta, em inglês, que chama snuggle. Sabe o que é snuggle? É isso aqui, ó. Um snuggle para vocês, pessoal. Muito obrigado. Fiquem uma boa semana, muita paz. Pode mandar as perguntas pelo direct. E a gente tem uma pesquisa que a gente está fazendo, então a gente está convidando mulheres acima de 30 anos que queiram
saber um pouco mais sobre relacionamentos, se quiserem fazer um trabalho voluntário aqui com a gente, responder o questionário, a gente está abrindo aqui para vocês e vocês vão ganhar uma aula grátis que a gente vai preparar com carinho, tá bom? Sim. Pode se inscrever no direct, tá bom? Estamos Obrigada, nos retirando, muito grato. Muita paz, muita gratidão, uma boa semana para todos. Tchau. Tchau.